ela produziu o maior e melhor evento online do Brasil, que foi o Marketing Minds. Eu tive o prazer de participar da primeira e da segunda edição. E o modelo de congresso online é um modelo que se pulverizou no Brasil nos últimos 2, 3 anos. A gente teve alguns eventos muito bons, uma série de eventos muito ruins, e no meio, na média, tem alguns poucos eventos que estão mais ou menos, né? A Carol protagonizou a organização de um evento que foi muito bem pensado e reuniu profissionais de elite em várias áreas e gerou um conteúdo muito bacana. E ela vai contar para a gente um pouco dessa história e depois ela vai contar o que ela está fazendo agora com o Empreenda-se, que também é um outro projeto muito legal. Com vocês, Caroline Caracas, a minha guru. Obrigada. Bom, para mim que só falo com as mãos, você fez uma maldade aqui comigo, né? As mãos estão preenchidas aqui. Bom, gente, obrigada aqui pela presença de vocês. Boa tarde. Obrigada, Rafa e Alex. Muito honrada de estar aqui, gratidão. Já fiz, até quem me segue sabe que eu faço o desafio da gratidão diária aí. Vocês já me ajudaram a fazer o meu desafio de hoje. Bom, gente, como o Rafael falou, a minha nova vida aí nesse mundo de marketing digital e internet tem exatamente 1 ano. E eu devo isso, sou muito grata ao evento Marketing Minds, que a gente idealizou. E eu acho que é uma oportunidade para muita gente, para vários nichos, se você estiver disposto a fazer bem feito, com qualidade, né? Então, isso vai ser um grande recado, porque o que a gente está vendo aí é muita gente na onda do feito melhor que perfeito, e faz de qualquer jeito, depois não tem resultado e não sabe por que não tem resultado. Então, é bem interessante. Eu prometi para o Rafael que eu ia compartilhar tudo que eu sei sobre esse assunto, até porque revelar mesmo erros, acertos, história de bastidor, né? Quem não gosta de um bastidor? E quando eu falo de fazer congresso online de alto impacto, eu estou falando de alcançar milhares de pessoas. Eu estou falando de, literalmente, ajudar milhares de pessoas e receber o feedback de que você está fazendo diferença na vida dessas pessoas. E é isso que eu consegui experimentar com esse congresso e ajudar a mudar a sua vida também. Então, a gente vai passar por tudo isso aqui e eu espero que vocês consigam o tempo inteiro ir fazendo analogia para o negócio de vocês. Ih, saiu as animações, é? Veio sem... Ah, já foi de uma vez, tá. Então, vamos lá. Gente, só para me ajudar a conhecer a audiência que está aqui, quem acompanha congressos online aqui? Você pode levantar a mão para mim? Então, é a grande maioria. Quem acompanhou o Marketing Minds? Uma minoria. E quem aqui já olha com algum interesse no seu nicho para tentar fazer um evento? Muito poucos. Não, até bastante. Eu falei agora, muita gente levantou. Então, legal. Então, prestem atenção aqui nessas dicas e vamos em frente. Então, o que eu vou... eu vou passar rápido aqui pelo formato, né? Então, o que vocês vão aprender aqui com essa apresentação? Eu vou passar a parte estratégica e até vou entrar um pouco na parte operacional, vou falar de ferramentas, vou falar de valores, enfim. Tudo que der tempo aqui, porque o tempo é corrido, tem muito conteúdo. A gente vai falar um pouco do que as pessoas esquecem, que é o seu objetivo principal quando elas começam a fazer um congresso, de estrutura e recursos, né? Recursos humanos e materiais que você vai precisar para realizar um congresso, e da parte de marketing e oferta, ou seja, como é que você faz esse congresso realmente ter impacto. Chegar nas pessoas e que as pessoas saibam que ele existe, que participem dele e que, inclusive, fiquem esperando, né? Quando é o próximo, que é o que acontece com o Marketing Minds. Então, assim, eu estou com um problema bom na mão, porque, assim, mesmo que eu queira descontinuar, tá difícil, né? A cobrança já começou esse ano, falei, gente, já fiz o desse ano, né? Então, vamos lá. E depois a gente vai falar dessas dicas no que tange a construção de autoridade digital, que eu acho que hoje quem está migrando para a área de conteúdo é o que muita gente está buscando, né? Às vezes até uma nova carreira, e isso passa muito por você conseguir, para ter o seu lugarzinho ao sol aqui no marketing digital, você construir autoridade. A parte de vendas, que gera muita curiosidade em relação aos congressos. A estratégia sequencial, que é crítico, né? E quase ninguém pensa nisso quando vai fazer um congresso. Eu mesma errei em relação a isso, e as grandes dificuldades. Mas antes, assim, eu nem vou
falar do meu currículo, mas eu queria pedir uma licença para vocês para mostrar essa foto. Porque essa foto é a minha âncora, a história do Kibe, né? É uma foto que me fez cair a minha ficha, que fez eu mudar a minha vida inteira, e quem me ajudou foi o Congresso Online Market Minds. Então, assim, apesar da minha vida parecer um sucesso e muito glamourosa, era uma vida que todo mundo queria, né? Uma grande executiva da área de marketing, trabalhei 12 anos numa empresa, tinha equipes enormes e tal, eu trabalhava na indústria de shopping, e há um ano atrás, esse era um final de semana, que eu estava no shopping, postando uma foto, almoçando um quibe com um radinho, monitorando, e assim, é muito fácil, né, comparar o seu bastidor com o palco do outro, mas esse era o meu bastidor. E aí vai chegando uma fase da vida, e por isso que você tem que estar tão atento às oportunidades que estão acontecendo, né, que você fala assim, cara, isso não está fazendo mais sentido, isso não tem mais significado para mim. Então, isso não é vida. Então, eu trabalhava 12 horas por dia. Esse é um dia, por exemplo, de plantão, que, assim, apesar da gente ser executivo, todos os executivos se revezam fazendo plantão. Todo mundo sabe que o shopping funciona 7 dias por semana, né, 12 horas por dia. Então, eu ficava escolhendo com carinho qual era o sapato que eu ia botar para doer menos, porque que ia doer eu tinha certeza, né, quando eu chegava 10 horas da noite arrasada em casa, e lembrando que as minhas filhas ficaram para trás, e assim, e eu fazia isso com muito entusiasmo, eu gostava, tomava cafezinho, encontrava todo mundo, conversava, eu sempre gostei muito de me relacionar com o público. Mas eu tomei uma decisão e falei assim, eu não quero mais isso para mim. E aí eu pedi demissão. E aí um dia eu ouvi essa frase, se você não realizar o seu sonho, alguém vai te pagar para realizar o dele. E essa frase foi como a última pá de cal, e quando você se coloca em intenção e movimento, e isso é o que eu faço hoje, meu trabalho como coach, é ajudar pessoas a fazerem essa transição, a empreenderem, a desengavetarem projetos e sonhos, tem algumas coisas que você já está se colocando em intenção e movimento, e o universo vai te apresentando esses sinais, né? Te cutuca no ombro, te puxa o cabelo, até que vem uma hora e fala assim, aí vem aquela frase de impacto. Então, assim, quem aqui tem interesse em fazer uma mudança, em empreender, em construir uma imagem, uma autoridade, e está enxergando uma oportunidade no marketing de conteúdo para isso? Então, acho que todo mundo, né? Então, essa intenção, esse movimento, e só o fato de vocês comparecerem e estarem aqui, vocês já estão na frente, assim, de 90% das pessoas que não estão nem aí para isso, que nem entenderam ainda que o novo marketing é o conteúdo, né? E que ele pode mudar não só o faturamento da sua empresa, mas ele pode mudar a sua vida, né? Você pode, a partir de então, descobrir um trabalho com muito mais propósito, e muito mais realizada, e nunca é tarde, gente, nunca é tarde para se reinventar. Eu tenho 40 anos, tem exatamente 1 ano que eu recomecei a minha vida, e eu estou fazendo 40 anos exatamente como eu queria. Só que eu tive que me colocar em campo, tive que entrar em ação. Então é esse convite que eu faço para vocês aqui também, e por isso que eu vou compartilhar tudo que eu posso aqui nessa apresentação com vocês. Então vamos lá. E essa é a minha nova vida. Então, eu estou tendo aqui o orgulho, a honra de estar participando de uma conferência, e agora, recentemente, eu consegui, depois dos congressos, lançar o meu primeiro programa online, que é o Empreenda-se. Então, hoje eu estou assessorando 25 pessoas que estão fazendo essa passagem, essa transição. Então, muita gratidão mesmo e carinho. Eu sei que tem muita gente já falando, congresso não serve, agora já superpopulou, não está, já saturou, não tem mais espaço, mas tem, gente. Assim, hoje, o congresso é o meu cartão de visita e me abriu muitas portas para muitas outras coisas que eu também estou me dando ao direito de experimentar e de fazer, no caso, trabalho na área de coaching, que hoje toma 80% do meu tempo, tá? Então, vamos começar. Eu não sei se vocês sabem onde tudo começou, tá? Eu não vou passar os vídeos, não vai dar tempo, mas essa é uma psicóloga, a Ruth Buzinski, e esse vídeo que o Érico Rocha fez com ela lá nos Estados Unidos foi onde começou a surgir esse formato dos congressos online. Então, ela fazia uns webinários, transmitia para o mundo inteiro, e ela primeiro fez presencial, começou a levar para online, ela chegava até 6.000 pessoas. 6.000 pessoas assistindo um webinário. E aí foi crescendo, virou um evento maior, de uma semana, às vezes. Ela transmitia uma quantidade de palestras assim, muito menor do que o que a gente faz aqui no Brasil. Assim, o modelo do Brasil até está meio monstruoso, está até meio complicado, tem que ser revisto isso.
E tem esse vídeo, se vocês quiserem procurar na internet, que é muito legal, que ela inclusive mostra como ela direciona parte da receita dela, ajuda vários projetos sociais, né? E ajuda psicólogos, terapeutas e pessoas da área de saúde do mundo inteiro. E ela tem múltiplos dígitos de faturamento com esse evento lá nos Estados Unidos. E uma equipe de 6 pessoas, no máximo, hoje, que ela já está consolidada. Tá? Então, o congresso, para quem não sabe, só para alinhar o formato, ele é 100% online. Tem gente que tem dúvida se é gravado ou se é ao vivo. É sempre gravado e retransmitido. E a gente, aqui no Brasil, em média, transmite ele gratuito para todo mundo, para toda a lista, por uma semana. E depois a gente faz a venda do acesso premium ou acesso ouro, como alguns fazem, só para deixar todo mundo na mesma página aqui de como funciona um congresso. Os palestrantes, parece óbvio, mas tem gente que ainda me perguntou ontem, e aí, você paga os palestrantes? Como é que é? Não, é uma parceria, por isso que você precisa de um trabalho sério, de qualidade, construir autoridade para você efetivamente construir um conteúdo que valha a pena, porque hoje a concorrência em congresso é uma coisa absurda e tem muita coisa que não vale a pena, tá? E você atua como um curador, você faz a realização e a coordenação. E, obviamente, que bastidor, tudo vira conteúdo. Isso aqui, eu, por exemplo, no último congresso, tentando fazer a programação, que essa é uma parte, assim, dolorosa do processo, porque você começa a receber, e a cada bolinha daquela, não dá para ver, tinha bolinha verde, bolinha vermelha do lado, assim, as bolinhas vermelhas é o que eu não tinha recebido ainda. Então, é um trabalho, assim, hercúleo. Vai chegando perto do dia do congresso, você tem muito mais bolinha vermelha do que bolinha verde. Você não tem, as palestras não estão ainda com você. Então, essa é uma das dificuldades que a gente vai falar. E, como a gente está falando conteúdo, tudo vira conteúdo, né? O público adora olhar o que está acontecendo. E aí aí você tem que encaixar aqui os palestrantes, ver qual o melhor horário, quem é o palestrante melhor para abrir, quem é o palestrante melhor para fechar, como é que faz aquele miolo todo ali, o que faz sentido para o cliente que está assistindo um dia inteiro. Não adianta ele ver as mesmas coisas, os mesmos tipos de tema. Então, assim, é um quebra-cabeça danado para você montar isso. Então, estamos alinhados com o formato. Alguém tem alguma dúvida sobre o formato? Que é ao vivo, que não é ao vivo, que é gravado? Então, só para a gente conhecer aqui. Não sei por que quando eu aperto, está indo as... Esse aqui são alguns tipos de formatos de palestra, tá? Rafael querido aí, bonitão. E aí, existem vários tipos de gravação. Esse aqui, por exemplo, o Rafael grava uma introdução, depois ele vai e capta a tela dele, os slides. Mas sempre tem essa introdução de mostrar o rosto no início, porque dá mais resultado para o palestrante também, porque ele gera uma conexão com o público e depois esse público começa a seguir ele, gera lead para ele. Ali o caso da Lília Porto, que é muito especialista em video marketing. Então, como ela fala desse tema, ela entra em estúdio, faz um negócio super bacana. Não é todo mundo que faz isso. Tem muita porcaria também. E aqui, por exemplo, é um cara que é palestrante profissional, viaja, especialista lá na indústria de shopping, foi falar de omnichannel, né? Ele não tinha agenda de jeito nenhum. Então, você tem que se adaptar e você agenda uma entrevista, faz uma entrevista por Skype e depois você transforma isso numa palestra dessa maneira, né? Para você não perder algumas pessoas que já têm muita autoridade, não tem agenda, não tem saco para parar também e fazer, não tem essa mesma habilidade que os produtores digitais, como o Rafael, como o pessoal que está aqui já tem, tá? Então, são alguns formatos. Uma das coisas principais que você tem que entender é quais são os objetivos, a cabeça que você entra quando você vai fazer um congresso online. Então, existem vários objetivos, mas o que você quer? No que você está focado? O que é mais importante para você? Para mim, sem dúvida nenhuma, e foi o que sempre foi o meu foco, é a questão da autoridade digital. Porque é a partir daí que começa a sua nova história, que você constrói ativos, que você constrói fãs, que você constrói audiência, e aí você tem uma audiência orbitando em torno de você, e aí você vai experimentando e você vai construindo um negócio em cima daquilo. Mas tem gente que não entra, tem gente que entra pensando só no tal do 6 em 7, de como é que eu faço, todo mundo diz que dá para fazer 6 dígitos em uma semana, e a pessoa se frustra muito, e esquece de gerar autoridade,
que é uma coisa importantíssima, ou seja, o Congresso ele não pode ser um fim, ele é um meio. Você tem que entrar com uma cabeça já muito estratégica do que você vai fazer a partir dali. Mesmo que você não saiba exatamente qual produto que você vai lançar, não tem problema, tá? Porque você vai conhecer sua audiência, você vai conhecer as dores da sua audiência, você vai ver o que tem mais eco, o que as pessoas demandam mais. Então, você vai, depois, você vai entender, pesquisar, e você vai gerar muitas oportunidades de negócio com essa audiência. Mas se você não construir audiência, nada feito. E essa autoridade, nada feito. E a autoridade deveria ser, na minha opinião, é o meu foco, é o principal legado assim, que você traz de um congresso. Tá? A segunda coisa, e falando em autoridade, por exemplo, quando o meu congresso sai na exame, né, quando você chega a esse ponto, então assim, poxa, que legal, assim, tô no trilho, tô cumprindo aqui o meu objetivo. Então, eu gastava muita energia com esse tipo de coisa, em fazer o meu congresso repercutir, na imagem que ele ia ter para mim. E muitas vezes eu esquecia de vender. Então, às vezes, é uma questão de foco mesmo, onde que você está colocando a tua energia, porque o processo é extremamente desgastante. E você, às vezes, não vai poder ter tudo. Tá? É um processo de 3 meses de trabalho, uma semana muito intensa, e às vezes você não vai poder ter tudo. Mas esse, por exemplo, é uma conquista que, para mim, não tem preço. Tá? O outro grande objetivo, sem dúvida, é a construção da lista. Você sai, é um dos poucos lançamentos digitais que você já sai com uma lista grande, e às vezes nem é tão grande. O mais importante é ela ser bem trabalhada depois. Tá? Você respeitar algumas coisas, você ter um tom de conversa, de verdade, com a sua audiência. Então, lista, às vezes, não precisa ter 40 mil pessoas. Se tiver 10 mil pessoas bem trabalhadas, não é fácil. O que eu estou falando não é fácil, mas 10 mil pessoas bem trabalhadas, você está falando aí de alguns milhões que você pode gerar com isso, na medida em que você for testando e aprendendo. Aí, esse foi o tamanho da lista, né, que eu construí, que eu tenho hoje, com os 2 congressos. E depois vem vendas e preparação para upsell. Então, preferência, obviamente, que você tem que tentar monetizar o congresso já. Claro, você tem muitos custos com a estrutura para colocar um congresso de pé. Então, pelo menos, você tem que fazer um trabalho para conseguir recuperar esse investimento. E o dinheiro vai vir dali depois. Você já tem uma estratégia de que produto você quer lançar. Isso vai determinar, inclusive, o avatar, o nicho que você está escolhendo para o seu congresso. E aí, sim, você faz a venda posterior, até uma venda de afiliado. Eu, por exemplo, na sequência, eu entrei de afiliado no iJumper e eu entrei no ranking dos top 10 do Conrado. Mas eu não estava preocupada, honestamente, com as 10 vendas que eu fiz. Eu queria entrar no radar do Conrado, que era diferente. Então, assim, só para você ter uma ideia, no dia seguinte, quando abriu a venda, e eu trabalhei bastante, eu estava com uma lista muito quente, fervendo, quando acabou o congresso. E no dia seguinte, depois de trabalhar o iJumper na época, foi meu primeiro trabalho como afiliada, eu recebi uma ligação do gerente de afiliado lá na verdade, um inbox, chegava por inbox. Você é a Lucende? Porque a minha razão social era outra. Eu nem sabia, porque não estava lá a Market Mais, né? E eles estavam catando, querendo saber quem era, porque na abertura, na largada, eu fui a pessoa que mais vendeu. E aí depois também briga de gente grande, né? Camila Porto, gente que tem já muita estrada, muita audiência. Aí depois eu fui caindo lá, mas fiquei nos top 10. Mas a largada, eu vendi. Eu lembro dele falar assim pra mim: você vendeu mais do que a Camila hoje no primeiro dia. Eu, yes. Então tem essas coisas de você também pensar estrategicamente aí, de entrar no radar do mercado. E é por isso que hoje eu tenho tanto relacionamento, tanto networking, é por isso que eu tô aqui, por isso que o Rafael tá aqui. A gente tem essas relações todas, tá? Então tem que pensar muito, gente, nisso, na sua autoridade. A estrutura. Então, dividir em três partes, tá? Você vai precisar de equipe, pessoas, ferramentas e parcerias. Em pessoas aqui, tem gente que faz tudo isso, gente. Então, eu estou falando das funções, não estou nem falando de número de pessoas, tá? Então, tem gente que faz um congresso sozinho. Eu não consigo nem acreditar como a pessoa faz. Assim, virou meu ídolo de quem consegue fazer isso. Mas eu acho
humanamente impossível. Você vai precisar de habilidades de um designer, de um videomaker, de um copywriter. No caso, eu faço até hoje todas as minhas copies, então não precisava de um copywriter. Uma pessoa de suporte, porque o volume de e-mails de interação é gigantesco. E um coordenador de lançamento que, se você estiver disposto, pode ser você mesmo. Tem alguns congressos que o produtor só aparece, chega lá, faz os vídeos, mas ele tem um gerente de lançamento, ele tem um gerente de afiliados. Então, aí vai do gosto de cada um, de quanto quer investir. Tá? Isso aqui eu coloquei mais ou menos o que dá, o que é viável, é possível, por mais que pareça pouco aqui para o eixo Rio-São Paulo. Né? Mas dá para fazer com isso daqui. Tá? Então, eu, basicamente, aí tive um custozinho, pouco custo com design e pouco custo com videomaker, e dá para ficar em torno disso daí. E o resto, o suporte pode ser um estagiário que você treine, e eu e meu sócio lá, full time. Assim, são 7 dias enlouquecedores, fora os 3 meses que você trabalha. Tá? A parte de ferramentas, vai precisar de servidor, uma plataforma de transmissão do seminário, uma ferramenta para você fazer webinários, que você precisa ter de aquecimento, uma ferramenta de e-mail marketing, sem isso você não faz nada. O modelo é todo baseado em e-mail marketing. Uma ferramenta para fazer suas páginas, página de captura, página de vendas, etc. A ferramenta que vai ser a sua área de membros, onde você vai entregar depois o produto para quem comprar. A ferramenta de armazenamento de vídeos, a plataforma de pagamento, e eu ainda acrescentei lá uma ferramenta, porque a gente sempre usou, que é a ferramenta de atendimento para suporte. É muito fácil um e-mail ficar perdido, você não responder e começar a estragar todo o trabalho de reputação que você criou. Então, a gente trabalha com ferramenta de atendimento. E a ferramenta do chat online na página, que ajuda muito a converter. Então, no caso do chat, na época a gente até foi o primeiro a usar o Zopin. E a questão das parcerias, você vai ter os palestrantes, os afiliados e os parceiros de mídia. Afiliado, gente, é muito difícil afiliado hoje, no estágio que a gente está, afiliado profissional, né? Eu digo fazer afiliação de congresso, eles têm muitas outras oportunidades, muitas coisas, mas os palestrantes podem ser bons parceiros afiliados, você tem que pensar nisso na hora que você montar a sua estratégia, a sua grade de palestrantes. E parceiros de mídia, com certeza. Eu, por exemplo, eu tive o Mundo do Marketing, né, que é super conhecido, que tem muito tráfego, e eu fiz uma parceria com o Bruno, que foi palestrante do congresso também, e foi um exemplo de parceria que me ajudou a me dar muita visibilidade, e outras parcerias no seu nicho, aí, na sua área. É importante mapear isso daí também. Então, eu coloquei aqui essas ferramentas, eu vou mostrar uma tabela agora, mas colocando o mensal, mais aquelas que você paga licença anual, daria ali em torno de uns R$ 3.500, e aqui, para os afiliados, você paga 50% de comissão. E, hoje em dia, o número mágico, claro que isso varia muito, é você investir em torno de R$30 mil em tráfego. Tá? E os leads estão ficando cada dia mais caros para você conquistar para congresso. Não é mais tanta novidade, então você tem que realmente sair bastante da paisagem. A parte de... Voltar aqui. A parte de ferramentas, eu coloquei para você só uma geral, para a gente não entrar muito no operacional, das que eu uso. Né? Eu uso SiteGround, Infusionsoft, até coloquei ali calma no preço do Infusionsoft, porque não precisa ser o Infusionsoft, então já estou avisando, eu estou usando o Infusion um ano depois, tem muitas opções no mercado legais, RD do pessoal que estava aí hoje, o Lead Lovers, o MailChimp, porque a gente já está numa fase agora de... A gente, além de ter tido um custo, uma negociação muito boa, a gente já está numa fase de tentar trabalhar melhor a lista, né? De fazer as segmentações, tudo que o Infusion dá, é realmente fantástico. Zendesk, Zopin, a transmissão, o Stealth Seminar, eu usei no primeiro, no segundo eu usei o MyWebinar, e o MyWebinar está custando isso, hoje, anual, 995, mas o Stealth Seminar em dólar vai estar caríssimo. É o que é mais usado pelos americanos, mas antes não tinha a opção do MyWebinar lá do pessoal da Eduz. Hoje você já tem, EDUZZ, né? Já tem e está funcionando legal. Me atendeu super bem e no início estava em beta, mas está funcionando legal. Eu uso o OptimizePress e eu uso um encurtador aí que a gente, em vez de usar uns bit.lys da vida, a gente tem um encurtador com um domínio próprio, tá? Cálculo de lista e vendas. Gente, isso aqui é uma simulação, tá? Que eu fiz para vocês aprenderem como fazer isso. Então, um custo médio de um lead hoje,
tá? Pode ser mais, não quer dizer que vai ser 1,50, vai ter lead de 3, 4 reais, depende muito, isso aqui depende do nicho, depende de um monte de coisa, mas se você pegar um custo de lead a 1,50 médio, a taxa de conversão de vendas de congresso hoje está girando em torno de 0,4. Tá? A minha foi o dobro no último congresso, mas é o que você pode esperar, assim como um cenário mais conservador, para você fazer as suas contas. Tá? E aí, se você geralmente parte o seguinte, eu quero ter uma lista de 20 mil pessoas. Então, faz a conta em cima da lista que você quer ter, do quanto você pode investir em tráfego, e aí, se a gente está colocando a 1,50, estaria lá aqueles 30 mil reais de custo de aquisição de leads, de tráfego que eu falei para vocês. E como a gente está falando de 0,4 sobre 20 mil, a gente está falando de 80 pessoas que adquirem um acesso premium da vida. Tá? E aí, gente, essa é a realidade. Assim, muitas pessoas divulgam faturamentos de 6 dígitos, 100 e muito, não sei o quê. Só que você vai ver, a grande parte dessa receita é para parceiros de listas, então afiliados, equipe, porque terceiriza muito. Então, assim, no final das contas, sobra muito pouco. Tá? Então, botei lá o tráfego, os outros gastos aqui seriam aquela da página anterior que eu mostrei para vocês, que são as ferramentas, a equipe. O Hotmart leva lá 10%. Afiliados, eu coloquei aqui uma coisa bem conservadora, pode ir de 10% a 20% do seu total. Coloquei 10%, porque afiliado participa muito pouco de congresso, cada vez menos. E você tem o imposto, então tá aí, ó, 17 mil reais nessa simulação aqui, com essa taxa aqui. Isso sem remunerar sócio, sem remunerar nada. Mas aí, obviamente, agora você tem um ativo. Né? Como empresários, donos de negócio, vocês têm que pensar no ativo, no grande ativo que vocês vão extrair desse. É um meio, não é o fim. Que é o quê? É a lista de vocês, para vocês trabalharem, para fazer upsell, para fazer vendas estrategicamente escolhidas a dedo de afiliados e para vocês começarem a lançar os infoprodutos, os treinamentos, quem quer trabalhar nessa área de infoprodutos, tá? Então, falei que ia revelar, revelei mesmo. Então, a coisa do... agora vamos falar do marketing, né? Que eu tinha falado, que é como você faz chegar na pessoa. Então, você tem que... A primeira coisa é escolher um nicho, né? É muito diferente. Então, muita gente escolhe um segmento, não escolhe um nicho. Então, quanto mais nichado você for, que é um pedaço dentro de um segmento-alvo, mais você tende a ter sucesso, porque a comunicação vai ser mais assertiva, a compra de tráfego vai ser mais assertiva, e você vai ter mais facilidade de conversão, aqui nesse caso, para direcionar todo o seu trabalho. Então, a primeira coisa, o Rafael já fala muito, é avatar ou persona, que você tem que definir muito bem, a sua promessa de transformação, que tem que estar muito clara, quando você faz um congresso, que geralmente a promessa de transformação é a chamada que você vai colocar na sua página de captura, quando a pessoa entra para deixar o e-mail, ela tem que ser capaz de, em alguns segundos, saber o que aquele congresso vai fazer por ela e se ela está no lugar certo. Que ela pode ter clicado num anúncio, caído numa página, o que eu estou fazendo aqui? Pá, aí você tem que ter uma promessa de transformação na vida dela, ou seja, qual é o resultado que ela vai ter participando daquele congresso, e depois a venda você vai trabalhar ao longo, tá? Você vai ter que fazer tráfego orgânico e pago, a parte de relacionamento com palestrantes, que é uma das maiores dificuldades, né? O aquecimento do público, que é um dos grandes problemas, que a pessoa fica tão assoberbada, ela fica sem braço, às vezes, para fazer os webinários de aquecimento. Então, eu não fiz isso tanto na primeira. Na segunda, eu já fiz mais. Em compensação, eu acertei muito na relacionamento com os palestrantes. Depois, e-mail marketing, a copy e os vídeos que você vai ter que ter. Tudo isso aqui você vai ter que trabalhar no congresso. O produto e a oferta e o pós-evento. Então, assim, em sequência, é isso aqui tudo, um congresso. Ixi, menos de 10 minutos? Socorro. Então, aqui é só para ilustrar o que é um mercado, o que é um segmento, o que é um nicho. Vamos dar ali, por exemplo, o primeiro. Saúde é um mercado, emagrecimento é um segmento. Treinos para emagrecer seria um nicho dentro do segmento. Então, você fazer um congresso cada vez mais focado. Vamos passar rápido. Persona. Persona, gente, não é público-alvo. Persona tem mais a ver com um grupo de pessoas que tem uma dor, que tem dores em comum. Tá? Então, é você trabalhar bem, entender bem, e tem documentos para você fazer isso, é importante escrever, exercitar. As dores, os sonhos.
O que mais tira o sono dessa pessoa é a coisa que eu mais gosto. A sua promessa de transformação tem que focar nisso, que geralmente o que mais tira o sono é o quê? É a dor que está mais intensa, que está mais urgente, e é aquilo que o seu congresso vai ajudar a resolver. O que mais motiva, então tem a motivação através da dor e a motivação através do prazer, ou seja, quais são as coisas que ela idealiza, né, para a vida dela, quais são as coisas que ela aspira. Então isso aqui também é o outro lado que você tem que investigar. Qual o comportamento e hábito de navegação? E quem influencia essa pessoa, né? Essa persona. Então, tudo isso aqui você vai escrever, redigir. Existem algumas ferramentas, eu vou começar a correr um pouquinho para a gente até poder abrir para pergunta. Tem planilha de persona, tem mapa da empatia. Vocês podem buscar isso facilmente no Google, essas ferramentas, e trabalhar mapa da empatia e tal. A questão da promessa de transformação é você se pergunte 1000 vezes, né? E valide isso 1000 vezes. Qual o problema que você está resolvendo na vida da pessoa? Por que ela deveria comprar de você? Então, que é o seu diferencial. E você já pode aplicar uma pesquisa no aquecimento. As pessoas estão entrando na sua lista e já caem numa página de obrigado com uma pesquisa e você já vai com o Google Forms e coloca lá tudo que você precisa para saber. Em geral, ela está muito recíproca quando ela entra, ela está muito animada, ela quer participar do evento e você tem um índice de resposta melhor. Tá? E aí, só lembrando, por que promessa de transformação? Porque ninguém compra produto, todo mundo compra o que o produto pode fazer por ele. A transformação através do produto. Então, eu uso sempre o exemplo da furadeira e o que a pessoa está comprando? É uma broca? Não, ela quer o buraco na parede. Se tivesse uma outra forma, ela iria. Da mesma forma que quem está querendo emagrecer não pode ter várias soluções para a mesma finalidade. Então, você não está vendendo um treino, você não está vendendo academia, você não está vendendo uma dieta. Você está vendendo a autoestima da pessoa que está querendo emagrecer. Então, é muito fácil a gente se desviar disso o tempo inteiro e começar a focar em característica e não benefício. Então, isso aqui tem que ser assim uma disciplina ao longo do processo. Na parte de tráfego orgânico e pago, a gente está falando do orgânico. Trabalhar muito as listas, a rede social, assessoria, eu trabalhei tudo isso aqui. Orgânico não é uma coisa que é fácil, dá trabalho, mas para mim foi muito bom, que ajudou na construção da minha autoridade. Então, tem congresso que faz 0 orgânico. 0. Tipo, não, fanpage dá trabalho, Instagram dá trabalho, grupo dá trabalho. E isso realmente dá trabalho. Mas vai lá, tem dinheiro, às vezes tem sócio até investidor, porque congresso, gente, é igual espremer cana, né? Quanto mais cana você coloca de um lado, tem 0,4, 0,5, 0,6 de conversão, vai sair caldo de cana do outro lado. Então, se tiver gente para botar 100 mil reais, se tiver um sócio investidor, se tiver afim e tiver tudo certinho, você vai fazer lá os tais 6 dígitos, só não posso garantir que você vai ter o lucro que você desejava, porque fala-se muito em faturamento e muito pouco em lucro, né? No que sobra. Mas vai poder dizer lá para o mercado que fez 6 dígitos. Então, assim, mas não esqueça da sua autoridade, tá? Que é o seu grande ativo como empresário. E aí o pago, mídia em blogs, YouTube Ads, Face Ads, Google Ads, aqui eu estou falando de qualquer ferramenta de busca, aqui são alguns exemplos. Você vai ter que ter, tipo, e-mail marketing para parceiros, você vai ter que ter Facebook Ads para aqui, por exemplo, quando abre as inscrições, mas tem que ter vários outros antes para capturar os leads. Ali foi um vídeo teaser que a gente fez. Aqui já foi o 2º congresso, por exemplo, mais focado em pequeno e médio empresário. Então, esse aí já eram os anúncios de atração e não já da 2ª fase, porque na 2ª fase, quando você abre as inscrições, você coloca a sua imagem, né, para a pessoa já confiar em você, gerar conexão. Esse negócio, remarketing, gente, isso gera uma autoridade louca. Assim, às vezes eu chego, uma pessoa fala assim, cara, eu te vi na Globo.com, eu te vi no UOL, e acha que eu sou milionária, né? E acreditem, funciona muito você fazer remarketing com a sua autoridade. Então, aí depois você também faz reabertura por 48 horas, né? Última chance, depois que se fecha o congresso. Vai ter que ter os anúncios para os webinários, para os encontros. Aqui foi um encontro de fechamento que eu fiz com a Anatex. Então, gente, a quantidade, assim, para você fazer direito, a quantidade de kits, né? De enxovais, de coisas, e para testar também, troca, testa, é bastante grande. Aqui, gente, o Rafael sempre fala disso, e isso é uma coisa de bastidor, e eu quero que vocês vejam, porque é muito interessante. Eu não era conhecida, e eu teria muita dificuldade, como todo mundo tem, de trazer palestrante top. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo secreto com eles. Quando eles entravam, quando eu ia conseguindo, né,
capturar os palestrantes, aí foram muitas estratégias diferentes, uma copy diferente para cada palestrante, uma estratégia diferente para cada palestrante, uma conversa diferente. Nunca foi uma carta padrão, nunca foi uma carta que todo mundo tem e manda, né, em Word, anexado, o cara nem abre. Então, para cada um era assim, um dia, cara, como é que eu vou chegar nesse cara? Como é que eu vou convencer esse cara? Mas também é só o primeiro, porque o segundo, vocês viram aquela loucura lá, dia sim, outro também, chegava gente pedindo para palestrar e eu não tinha mais condição. Eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia fazer com mais de 21 e viraram 50 no segundo. Que eu não tinha mais, assim, algumas pessoas eu não podia negar, e eram coisas boas, aí eu falava, isso aqui é muito bom, acho que o público vai precisar, vai gostar. Quando eu vi, meu sócio quase me matou, tinham 50 de novo, e foi aquela loucura. Então, a gente, todo mundo, todo palestrante era surpreendido com parabéns, teve vários fizeram os aniversários, aí a gente botava post, brincava com eles. Os estagiários enlouquecidos para receber as palestras, começaram a criar memes, começaram a botar esse tipo de coisa lá no grupo. Então, a coisa fluiu muito bem lá no grupo, e foi assim que por isso que o Rafael fala todo dia, nossa, melhor evento do mercado, porque ele tem lembrança aqui da movimentação que aconteceu nesse grupo, que foi muito legal, tá? O aquecimento, eu não fiz no primeiro, até porque você não tem braço, não dá tempo, mas é muito importante você fazer isso aqui. Um webinário de aquecimento, por exemplo, eu peguei de uma cliente na rede, não foi nem minha essa foto. Então, você vê como a coisa viraliza e tal. Evangelizadora, teve cliente que substituiu, fez arte, botou a arte na capa do perfil dela, dizendo que já tinha começado, estava lá em todas as palestras, falando bem. O crescimento da fanpage, a gente fazia o tempo inteiro, 1.000, agora 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. E a gente fazia contagem regressiva também, né? Faltam 7 dias para começar, faltam 6, faltam 8. Começou, é amanhã. Então, assim, exige muito trabalho, né? Como vocês estão vendo. A parte de e-mail marketing, meus conselhos, tom de conversa e muita autenticidade na sua copy, tá? Aquela copy, assim, quem foi que me falou hoje? Falou que recebe 1 milhão de e-mails, mas abre o meu, né? Porque acha que é diferente, a copy, que tem uma conversa ali rolando. Tem que estar sempre no nome do organizador. Pelo amor de Deus, eu vi congresso caindo na besteira de mandar em nome da startup, não sei o que lá. Em nome. Então, o remetente era o nome da empresa. Às vezes tem uma questão de ego que deve rolar. Às vezes tem mais de um sócio, aí não quer botar no nome de... Aí você estraga o troço todo, entendeu? Então, por favor, decida lá com o sócio, mas não passe por isso. Para escrever, eu particularmente, meu método, eu tenho sempre a persona na minha cabeça. Então, assim, eu gosto do Bruno Juliano, quando ele fala assim, toda vez que eu vou escrever, eu penso no Homer Simpson. Aí ele fala assim, eu fico pensando no Homer Simpson, para não usar nenhum jargão, para ver o que o Homer Simpson entenderia e tal. O que ele fala é o avatar dele, né? Então, você escrever com o avatar na cabeça e com uma lista de gatilhos do lado, gatilhos mentais. Então, eu não tinha aquelas copies prontas, que tem já prontas no mercado. Não, toda vez eu falava, não, o que eu vou escrever? Aí botava uma lista de gatilhos do lado para não esquecer. Pô, estou usando prova social, estou usando escassez, estou usando reciprocidade, estou usando call to action, estou lembrando de botar o PS. Todo e-mail tem que ter PS, né? Todo e-mail tem que ensinar o público a abrir e tudo. Estou me adiantando já. Outra coisa que ajuda, comunicação por vídeo. Então, começar a mandar, durante o congresso, tanto e-mail, as pessoas não aguentam mais ver e não leem mais. Então, começar a botar vídeo. Então, no final do dia, eu falava, final do 3º vídeo. Aí eu, às vezes, acabada, fazia um videozinho e mandava. Gente, aí as pessoas se solidarizavam. Eu imagino como você deve estar cansada e tal. Então, rolava isso. O conteúdo tem que ser educativo, mas tem que produzir engajamento, no sentido de que ensinar a abrir. Você tem que educar as pessoas do e-mail a abrir. Então, a gente esquece de botar call to action no e-mail. Pode ser qualquer coisa. Pode ser assim, me responda esse e-mail, me diga o que você achou, ou clicar no link para alguma coisa. Mas antes do congresso começar, quando aumenta absurdamente a quantidade de e-mails, é que você tem que fazer isso. Começar a educar as pessoas a abrirem seu e-mail. Depois não adianta mais. Porque aí depois eles vão ver aquela avalanche de e-mail e falam, não vou abrir nenhum. Paralisei e travei. Então tem que fazer isso antes, no período de aquecimento. Tá? Os tipos de assunto.
a curiosidade versus a especificidade. Saber usar na hora certa. Não adianta só falar assim, eu vou usar um truque de botar curiosidade, porque aí o cara abre e fica puto. Então, tem momentos que você gera, sim, no início, quando você está ensinando o cara a abrir, é muito bom usar a curiosidade. O melhor e-mail que eu já fiz, os 2 melhores, eu me lembro do assunto que abriu pra caramba, foi assim, quem não gosta de uns bastidores, todo mundo curioso para saber, né, fofoca, e o outro foi o quê? Errou, pede desculpas. Foi uma besteira que a gente fez lá, que soltou um e-mail com aquele Loren Y. Aí foi para a lista toda. Loren Y. Aí meu sócio falou assim, Carol, acho que eu fiz uma besteira. Mas calma, ele calmo. Aí eu falei, no meu nome. Que legal. Tá ótimo. Tá bom, como é que eu resolvi isso agora? Primeira vez, gente, não sabia de nada. Aí eu falei, tá bom, não, vou ser eu, quem eu sou, o que eu faria na vida real. Botei lá no assunto, errou, pede desculpa, todo mundo abriu, milhões de pessoas me responderam, falaram umas falavam assim, que estratégia, yes! Aí eu falei, não, gente, é verdade, eu juro. Não foi a ferramenta mesmo. E aí eu explicava que eu estava aprendendo a mexer na ferramenta e que deu uma cagada. Fazer o quê, né? Então, tem isso. E quando você vai abrir inscrições, aí sim, seja específico, né? Não adianta você ficar fazendo floreio, né, na véspera de abrir uma inscrição. As inscrições estão abertas, acesso premium só até amanhã e não sei o quê. Porque aí você começa a falar com quem está realmente interessado, quem está no funil de interesse. E, gente, assim, as pessoas, às vezes, elas só estão querendo ser convencidas a comprar. Então, vai depender do quão persuasivo você for, do quão valor você está gerando. Para vir para cá? Então tá. É a câmera. Então tá bom. Opt-in simples ou duplo, usei as 2 formas. Usei o duplo no início, no segundo a gente já tirou, porque é uma barreira. Acho que não funciona mais usar o simples, o duplo para congresso, tem que ser simples mesmo. Sabem o que é opt-in? Todo mundo aqui sabe? Então, confirmação. A conversão, no último congresso, assim, no primeiro a gente estava em 46, a 50, já no segundo já estava despencando para isso, então acho que é isso que vocês, mais ou menos o mercado tem que contar, uma conversão e fazer teste AB, a gente sempre fazia 2 páginas, uma com vídeo, uma sem vídeo, uma com imagem, outra sem imagem. Tá? E o Exit Box foi uma outra estratégia, uma outra tática, né, que a gente usou, uma ferramentinha, quando o cara vai saindo da página, né, levanta o mouse, e aí a gente dava uma recompensa imediata, que era uma palestra já para ele já assistir na hora, degustar na hora, a gente já tinha muito conteúdo gravado. Tá? A outra dica que eu dou é não sofra. Você vai mandar muito e-mail durante o congresso, quem vai fazer a primeira vez, e é chato mesmo. No primeiro eu ficava, as pessoas não vão gostar de mim, não sei o quê. Mas tem que fazer, né? Tem que mandar. A abertura vai aumentando proporcionalmente, e o resultado vai aumentando proporcionalmente à quantidade de e-mails que você manda. Só que você tem que dar a opção para o cliente dele receber só um por dia e receber todos os avisos também meia hora antes. Os webinários, tem que ter um funil específico para aquecer as pessoas que se inscreveram para o webinário. Então, assim, é muita coisa de e-mail que você tem que programar, os funis todos, extras. Então, tinha e-mails extras no meio do processo que não é. Fora da programação que ele recebia, ele tinha que receber para inserir um bônus novo no meio do caminho, que é muito importante você inserindo. Não gaste todos os bônus de uma vez. Vá colocando os bônus. E o funil para quem clica lá no seu botão de compra, para quem se inscreve e depois não compra. Aí você tem que tratar tudo separado. Quem imprime boleto, quem é cartão, ligar, fazer retenção. Então, tudo isso aqui, tá? Uma dica que eu sempre falo é o seguinte, procure entreter a sua audiência, como se você estivesse num reality show, literalmente. Então, existe o gatilho do evento, as pessoas gostam, elas são gregárias, elas gostam de fazer parte de um evento social, né? Então, e elas gostam de saber o que está acontecendo lá nos seus bastidores também. Tinha gente que entrava na sala e, assim, antes do negócio começar, e aí fulano? Então, você via que já tinha um grupinho de pessoas que se conheciam, que trocaram WhatsApp, que ficaram amigos, que chamaram um para o outro. Então, muita gente fazendo esse papel nas salas de exibição, tá? E falar a verdade e mostrar os seus bastidores que eu já falei. A parte de copy, você vai ter que se preocupar com o vídeo na página de captura. A vídeo sales letters depois, que é o seu vídeo de vendas, que esse tem que fazer com muita atenção e carinho, muita técnica também. E vai ter meia hora, às vezes vai ter mais de meia hora, tem que botar, se já for o segundo, põe o máximo de depoimentos que puder, né?
faz a sua jornada do herói. Então, esse aqui é uma sacada de um guru americano, que ele fala o seguinte: às vezes a pessoa fala da transformação, mas ela não insere a transformação ele chama de daily routine. Até botei em inglês mesmo, porque é isso aí. Como é que você descreve a transformação na rotina diária da sua persona, do seu avatar? Então, se você está falando que vai aumentar vendas e vai aumentar faturamento, por exemplo, ou que você começa a falar assim: imagina, você recebe uma ligação da sua gerente de vendas e você tem que sair correndo, pegar o carro e sair correndo, porque ela não está dando conta de atender na loja. Então, é transformar isso. Imagina que você acordou, aí você desce a escada da sua casa, aí você abre a porta, aí tem um cheque te esperando na porta. Então, é esse tipo de coisa, de você fazer a imaginação criativa mesmo para a pessoa se transportar. Isso que é colocar no daily routine. Se você conhece bem a persona, você consegue fazer isso, tá? Então, exemplo de vídeo. Funcionou bastante no meu primeiro congresso, tem um vídeo teaser. Usei muito para capturar palestrante. Eles olhavam e falavam: nossa, que legal, tem um vídeo teaser, assim, é sério, é bem organizado, tem qualidade. Então, para quem vai fazer a primeira vez, eu acho que ajuda a fazer isso. Depois, todos os meus congressos, eu faço um vídeo resumo com takes de todas as palestras, uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer, mas estão lá no meu YouTube, tem do primeiro, tem do segundo, e já ajuda para você aquecer e capturar a lista para o próximo. A página de vendas, tá? Que você vai ter que ter vídeo e vai ter que estar muito detalhada, com bônus, prestigiar os palestrantes, botar o rostinho deles, riscar de xizinho, assim, quanto custaria cada bônus. Depois fazer uma soma de todos os bônus, tá? Então, isso aqui são alguns prints para vocês verem na prática como é que era. Ó, página de captura, já usei modelo lá, aquilo era um vídeo, ficava do lado do box de captura, e aqui era só a chamada e os campos para capturar. O vídeo não funcionou. Então, tudo é teste. Eu gravei vídeo e não funcionou. Então, joga fora e deixa 100% do tráfego para o que está, mesmo que seja um pouco melhor. Então, tem que fazer isso. A questão de produto e oferta, você vai ter que separar, né? Produto é diferente de oferta. Então, você tem os seus entregáveis, que é a área de membro, o que as pessoas, você tem que falar isso no vídeo, o que as pessoas vão receber, como vão receber, quando vão receber. Depois vem os bônus, que aí já é o produto ampliado, fazendo a sua oferta. Os bônus servem para quê? Para matar a objeção, para resolver problema futuro e para ter um valor percebido maior do que o produto. Exemplo de bônus. Eu agora lancei um que resolve um problema futuro e que mata a objeção. O Empreenda-se Agora. Um dos grandes problemas das pessoas que não conseguem empreender é porque elas compram 5, 6 cursos e não fazem nada. Então, elas ficam o quê? Procrastinando. Então, procrastinação é uma coisa que apareceu muito. A gente foi lá e botou um bônus, que é um mini curso específico sobre procrastinação. Então, gerenciar o tempo, que é um problema que as pessoas têm. Então, você vai observando as objeções e tem que ter flexibilidade, que é o que eu falo ali. Ao longo do processo, você tem que ter flexibilidade e ajustar a sua oferta ao longo do evento. E faz parte da oferta tudo isso, que é diferente do produto, tá? A garantia incondicional e na parte do preço e das condições você ancorar bem. Tipo, eu poderia estar cobrando 10 mil, 15 mil por isso aqui, né? Você tem 3 opções. Você pode ficar 1 ano, como eu fiquei, fazendo todos esses cursos, fazendo todas essas viagens, gastar 50 mil reais em curso, ou você pode encurtar o caminho, né? Porque você encurta, você tem que pensar como você encurta a dor do processo, do seu avatar. Tá? Todo mundo quer ganhar tempo. E eu sempre tangibilizo nas minhas páginas a entrega, né? Para deixar bem claro para ele que é desktop, que é iPad. Então, a gente sempre usa imagens para... Essas são as minhas áreas de membro. Tá? Então, eu também trabalho com área de membro bem bacana. Estou até vendo o Richard isso aqui. Que tem altos templates de área de membros. Né? Estou vendo ele aqui, que ele ajudou na gente na época. No pós-evento, sua preocupação, colher depoimentos dos palestrantes, isso facilita absurdamente você fazer a segunda edição e ter no seu canal do YouTube gerando prova social. Então, isso aí foi algumas das frases que eu tirei dos vídeos que as pessoas falaram de mim, fiquei até emocionada, do congresso, né? Então, isso é muito legal quando você olha e fala assim, cara, não tinha nem noção disso, né? A própria Camila falando que foi o que gerou mais leads para ela, que teve mais impacto. Depois, os depoimentos dos clientes, que você não pode esquecer, você faz um concurso de depoimentos depois,
tá? E faça print de todos os comentários do mundo da vida que você tiver legais, bons, para usar no seu vídeo resumo depois da sala. Então, eu fazia print de tudo. E quando o comentário era pro palestrante, o que eu fazia? Printava, postava no grupo secreto, marcava ele. E aí ele vinha, agradecia, adorava e falava assim, nossa, eu não imaginava que tinham gostado tanto da minha palestra. Então, isso tudo é relacionamento que você vai ativando com os palestrantes, tá? Dicas, acertos. Já falei bastante, acho que foi um grande ponto alto do evento, relacionamento com os palestrantes. A questão da qualidade do design, gente, nem todo mundo dá tanto valor a isso. Eu acho que é um gatilho mental. O que é bonito é bom. Então, assim, as pessoas desvalorizam demais a questão do design. Eu me preocupo muito com isso. Eu acho que é um diferencial do Market Minds, desde a marca até as nossas páginas, tudo. O foco na autoridade. As parcerias que foram feitas. Dei o exemplo aqui do mundo do marketing. A pré-venda, que eu não fiz no primeiro e fiz no segundo. E deu muito certo. Foi muito bom. Muita gente não faz isso. E o remarketing, que eu já falei até, que ele gera muita, não só conversão, mas ele gera muita autoridade também para você. Os erros. Não tinha um upsell pronto, tá? Isso é um dos maiores erros que a pessoa comete para pegar a lista fervendo. A minha promessa de transformação estava um pouco genérica, depois a gente avaliou isso. Poderia ter tido uma conversão melhor, apesar de ter sido o dobro da conversão aqui que o mercado está fazendo. Tá? Não ter uma pesquisa na página de obrigado, eu fiz pesquisa para a lista, mas hoje é uma dica, você pode já colocar, o cara vai entrando, você vai botando na página de obrigado. Tá? Uma pouca segmentação da lista no pós-evento, e aí tinha a ver um pouco, que eu falei, de ter uma lista bem trabalhada, e hoje com o Infusionsoft já está bem mais fácil fazer isso, aí acabava mandando oferta para todo mundo, oferta de afiliado, aí fiz umas bobagens, mas tudo bem, a gente tem que falar, porque a gente aprende errando. Pouco aquecimento webinário, gente, o webinário tem que ter, dá trabalho, mas tem que ter, dá muito trabalho, dá dor de barriga, é um negócio, é um estresse no dia, sempre dá problema, mas tem que fazer, tem que se acostumar, que só vai começar a fazer se tiver prática. E o esforço de vendas, que como eu falei com vocês, eu foquei muito na autoridade, e muitas vezes eu deixei de focar na venda, eu acho que poderia ter sido melhor a minha venda. A questão da transcrição, que muitos congressos oferecem, eu nunca ofereci, então aqui está erro, não é porque eu não ofereci não, é porque não precisa oferecer, tá bom? Que eu já falei com congressos e tá terminando, né? Tá bom, já fechamos. Bastidores e lembretes. Palestrantes, que eu já falei, tentativa de fraude, vocês vão ter isso, então tem que monitorar todas as salas. Tem gente falando assim, quem comprou, bota o WhatsApp aqui, aí já tem gente, porque tem valor, gosta, vê que vai vender, aí ele tenta localizar alguém que comprou, para depois piratear tudo. Dispensa de cliente foi uma das coisas que eu enfrentei em um caso, eu não era alinhado com os meus valores, o que o cliente fazia, e eu olhei para aquilo e falei, quando eu descobri, eu falei, não, eu não quero que esse cliente tenha acesso a esse conteúdo, nem as minhas consultorias que eu dei. E aí a gente teve que mesmo cancelar, assim, a contragosto, dispensar. Essas situações constrangedoras na sala, tinha gente metendo pau em palestrante, então acontece, você tem que gerenciar, e essas questões de fraude. O Welcome Kit palestrante, que foi um lembrete, assim, que foi um super diferencial que a gente fez no primeiro. A gente mandou um tripézinho com uma cartinha para casa de todos eles, até para ajudar eles a gravarem. Tá? E registrar o domínio em todas as redes, mesmo que você não vai usar. Então, eu cheguei a ter alguns problemas com isso. Não tem Market Minds, tem Market Minds Brasil, no Twitter não tem, não sei quem não tem. Então, vamos lá. E a questão de palestrantes muito relevantes na abertura e no fechamento. Independente do dia, da hora. Você vai sentir qual é o seu horário nobre, ele varia muito de congresso, mas sempre tem que ter. Mesmo que o cliente diga, não é essa, na abertura e no fechamento tem que ter. Tá? Oportunidades que eu estou vendo lá fora. Michael Hyatt acabou de fazer um Influence and Impact Summit. Ele não vendia o congresso. Só quem comprava o The Platform, que é o produto dele, que é uma área de membros paga mensal, é que levava. E o congresso era maravilhoso, ele fez entrevista pessoalmente com milhões de pessoas. Então, é um outro formato que eu já estou vendo. Tem nichos muito rentáveis que a gente nem imagina. Então, o Hypeness Talks vendeu horrores na área de criatividade. Então, tem área que tem muita coisa, tem área que não tem nada. Então, vai ser muito vendável. Tá?
fazer eventos mais compactos, mais rápidos, curtinhos, tipo maratona de tráfego e conversão, em vez de ser 50 palestras, uma semana. E a venda em funil com um portal de membros ou rodar para outra lista. Isso é uma coisa, gente, que já estão fazendo, pegar o mesmo evento, já está pronto, portal, e comprar mais tráfego, rodar para uma segunda lista, porque o produto é muito bom. Eu estou pensando em fazer isso, tá bom? Esse aqui é o meu presente para vocês. Vocês podem baixar aqui no marketingminds.com.br/conferência conteúdo. Esse é um documento que a gente fez, muito detalhado, que ajudou muito um procedimento, que são dicas de gravação e dicas para fazer uma palestra online. E a gente mandou para os palestrantes. Hoje tem vários congressos no mercado que já usam o nosso material. Muitos deles nem dão o crédito. Então, a gente chegou a ceder para alguns produtores que pediram, isso já coisou, já está por aí, não tem mais controle. Então, a gente tem todas essas páginas, está no final mesmo, tá? Se vocês quiserem seguir a gente, Instagram, blog. Então, virou um monte de conteúdo aí na rede agora, espalhado. Eu faço Periscope todo dia, subo os vídeos lá para o YouTube, e vocês podem também, para quem está querendo fazer essa virada, entrar no mundo digital, baixar um e-book que eu acabei de lançar, e por enquanto ele está gratuito. Ele ficou mais com carinha de livro mesmo, do que aqueles e-books de 5 páginas. E o pessoal está gostando bastante. Se vocês quiserem baixar, ele está aqui. Finalizamos. Aqui são os nossos contatos. Ufa, corri. E espero que tenham gostado.